Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para o dia de hoje se encontra em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8, que diz o seguinte: E Jesus disse ainda: Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo do que tiver necessidade. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, essa parábola trata-se da parábola do amigo importuno. E essa parábola ela foi contada por Jesus logo após ele ensinar seus discípulos acerca da oração do Pai Nosso. E isso não é por acaso. Jesus ele queria mostrar aos seus ouvintes que a oração não se trata apenas de um ato religioso. A oração trata-se de um relacionamento de dependência, um relacionamento de confiança e um relacionamento de perseverança. Muitas vezes, queridos, nós oramos uma única vez. E logo após essa única vez realizada a oração, nós não permanecemos, nós não continuamos. Tudo isso devido ao fato de nós não termos uma resposta imediata a essa oração. Então, por causa disso, nós simplesmente desistimos. Porém, amados irmãos, nessa parábola, Jesus nos ensina que existem bênçãos, existem milagres e existem respostas que são alcançados por aqueles que permanecem buscando, por aqueles que não desistem, por aqueles que perseveram. A mensagem central dessa parábola que Jesus conta, ela não se trata sobre como é difícil convencer Deus, não. Muito pelo contrário. Ela se trata de um ensinamento, onde é passado para nós que se um homem imperfeito, ele atende alguém que insiste, quanto mais, queridos, Deus, que é o nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai que deseja o melhor para todos nós, Ele ouvirá aqueles que clamam a Ele. Jesus ele conta a parábola que um homem recebeu uma visita inesperada durante a noite. Na cultura da época, receber alguém em casa era uma questão de honra. Porém, ele não tinha pão para oferecer para este visitante. A necessidade dele ali naquele momento, para receber aquele hóspede, ela era real. E isso nos ensina que existem momentos em que nós enfrentamos nas nossas vidas situações que nós vivenciamos, que nós passamos por elas sem ter recursos suficientes. Há problemas que nós passamos onde o dinheiro ele não resolve. A experiência que nós temos não resolve também. Tão poucos amigos que estão à nossa volta, nada e nem ninguém é capaz de resolver essa questão. Nem mesmo a nossa própria força de nossos braços, através do nosso esforço, somos capazes de resolver. Existem batalhas que nos levam a reconhecer a nossa dependência de Deus. Muitas vezes Deus, Ele permite que nós vivenciemos situações em nossas vidas que nos leve a chegar no limite,
no limite das nossas forças, para que nós possamos compreender finalmente que a solução para os nossos problemas, para essas questões, estão nas mãos de Deus e não nas nossas próprias mãos. A necessidade que nós passamos durante muitos momentos das nossas vidas não são sinal de um abandono de Deus. Não se trata de um sinal de que Deus se esqueceu de nós ou de que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. Muitas das maiores experiências que pessoas vivenciaram e ainda vivenciam hoje em dia com Deus, nasceram em momentos exatamente de escassez, em momentos de dificuldades. Queridos, foi quando o alimento faltou que Deus ele enviou maná no deserto. Foi quando o povo estava com sede, sem acesso à água, que Deus proveu água surgindo da rocha, brotando da rocha. Foi um momento onde faltou esperança para a humanidade, que Deus enviou seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar todos nós. Glória a Deus por isso. Amados, as crises que nós vivenciamos nas nossas vidas, muitas vezes, elas se tornam um cenário para que Deus possa manifestar o seu poder glorioso em nossas vidas. Amados, nessa parábola nós vemos que este homem, diante da necessidade que ele tinha, o que ele fez? Ele não ficou parado. Ele foi até a casa do amigo e bateu na porta dele. E isso revela para nós uma grande necessidade espiritual para cada um de nós. A necessidade de que nós devemos buscar ajuda. Infelizmente, muitas pessoas sofrem porque tentam resolver tudo sozinhas. Tentam resolver com suas próprias mãos, com seu próprio esforço. E com isso elas carregam sobre si dores, preocupações, medos, ansiedades, sem levar absolutamente para Deus, tentam carregar tudo isso sozinhas. Amados, aqui nós percebemos que a oração, ela é o caminho que liga a nossa necessidade ao poder de Deus, à providência de Deus, ao agir de Deus nas nossas vidas, e glória a Deus por isso. Queridos, quando nós oramos, nós estamos declarando que nós não conseguimos vencer sozinhos as lutas que nós enfrentamos ao longo de nossas vidas. Nós estamos falando para Deus que nós precisamos da intervenção dele em nossas vidas, que nós somos dependentes dele em tudo aquilo que nós formos fazer em nossas vidas. E Deus se alegra disso. Nessa parábola nós vemos também que esse homem bateu na porta em um horário inconveniente. E o amigo respondeu para ele: não me importune, a porta já está fechada, ou seja, já está tarde. Mas nós vemos que este homem continuou insistindo, continuou batendo na porta, continuou pedindo para que o amigo atendesse seu pedido. Jesus usa inclusive uma palavra, importunação. E essa palavra importunação nessa parábola, ela transmite uma ideia de persistência, transmite uma ideia de insistência, de determinação. Isso, queridos irmãos, não significa falta de fé. Na verdade, muitas vezes a persistência é uma demonstração de fé. Amados, quem continua orando, para pensar comigo. Quem continua orando demonstra que ainda acredita que Deus pode operar. Caso contrário, ela teria parado de orar. Quem continua buscando demonstra que ainda espera por uma intervenção de Deus. Quem continua batendo a porta demonstra que ainda confia que Deus vai operar a qualquer momento. Queridos, como exemplos nós temos Elias. Elias orou pela chuva e ele não desistiu na primeira resposta. Ele enviou seu servo várias vezes para olhar o céu. E na 7ª vez, surgiu uma pequena nuvem no céu. Isso significava que a resposta para a oração de Elias
estava chegando. Muitas vezes, queridos, nós desistimos. Nós desistimos na sexta tentativa nossa, sendo que é na sétima que a providência de Deus vai chegar até nós. Queridos, não podemos desistir. Não devemos desistir da oração, daquilo que temos clamado a Deus. É isso que essa parábola mostra para nós. Nós devemos, queridos irmãos, persistir, como este homem que continuou batendo na porta e clamando para que o amigo atendesse a necessidade dele. De igual forma, devemos continuar em oração para que Deus venha atender a nossa necessidade. E não desista, porque pode ser que nós estejamos desistindo quando Deus já está prestes a atender o nosso clamor. Jesus, queridos, Ele não está ensinando aqui que Deus demora, porque Ele não se importa com nós. Não, muito pelo contrário. Jesus aqui está ensinando que a perseverança, ela produz em cada um de nós um crescimento espiritual. Enquanto nós esperamos a resposta, a nossa fé, ela está sendo trabalhada, ela está amadurecendo. A nossa confiança, ela está aumentando dia após dia. O nosso relacionamento com Deus está aumentando, está se fortalecendo dia após dia. Muitas vezes, amados irmãos, Deus trabalha primeiro em nós, dentro de cada um de nós, antes de que Ele trabalhe na situação em que nós temos apresentado a Ele, no clamor que nós temos realizado a Ele. O milagre, amados irmãos, não é apenas receber aquilo que nós estamos pedindo. O milagre também é aquilo que Deus opera dentro de cada um de nós, durante esse período de espera, pela resposta de Deus, pela providência de Deus. Amados, a oração persistente, ela revela que a nossa esperança, ela está em Deus, e não em circunstâncias que nós enfrentamos à nossa volta. A fé, queridos irmãos, ela não é medida apenas quando nós recebemos o milagre, quando nossos pedidos são atendidos por Deus. Não. A fé, ela é revelada quando nós continuamos acreditando mesmo sem ver nada acontecer à nossa volta. Estamos acreditando que a qualquer momento, mesmo que o cenário seja desfavorável, Deus vai operar um milagre que temos clamado a Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, guarde essa palavra no seu coração e que nós possamos perseverar. Talvez você esteja orando por algo que aparenta ser impossível e você pensa em desistir, mas a parábola de Jesus, esta parábola que estamos meditando hoje, esta palavra que está sendo ministrada ao seu coração hoje, ela está falando com você. Ela está falando não desista. Ela está falando persevere. Ela está falando continue a clamar, porque a resposta de Deus chegará até você. Glória a Deus, aleluia. Mas talvez você pergunte hoje: como que eu posso desenvolver perseverança na oração? Eu quero deixar 5 conselhos para você. Peço que você preste muita atenção neste momento, porque ele é crucial na sua vida. Em primeiro lugar, não pare de orar. Não pare. Não pare porque a resposta está demorando. Não pare porque você está, nossa, já estou há tanto tempo orando, pastor, e nada aconteceu. Não pare, não desista. O silêncio de Deus não significa a ausência dele. Guarde isso no seu coração. Em segundo lugar, apresente suas necessidades constantemente ao Senhor, todos os dias. Apresenta a Deus. Fala para Ele. Deus deseja ouvir seus filhinhos. Deus deseja ouvir você. Em terceiro lugar, ore com fé e também com expectativa. Ore crendo que vai acontecer. Quem busca, queridos irmãos, deve também crer. Não é só buscar, é buscar acreditando na providência divina. Porque afinal de contas Deus tem poder para operar este milagre na sua vida. Em quarto lugar, não permita que o desânimo vença a sua confiança em Deus. A perseverança, queridos irmãos, a perseverança ela abre espaço para experiências profundas com Deus. Por isso persevere e não desista, não deixe que o desânimo faça você parar de clamar. E por último,
continue batendo a porta. Faça como este homem. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. A parábola do amigo importuno, ela nos ensina que Deus honra aqueles que perseveram. Há pessoas que estão prestes a desistir nesse momento. Talvez este alguém seja você que me ouve. Está pensando em desistir de orar, está pensando em desistir da promessa de Deus na sua vida, está pensando em desistir do ministério, está pensando em desistir de congregar, está pensando em abandonar a fé, está pensando em desistir da restauração que você tem buscado em sua família, enfim, está pensando em desistir do sonho que Deus colocou no seu coração. Mas hoje, através dessa parábola, o Senhor te lembra: continue batendo, continue buscando, continue crendo. A porta, queridos irmãos, que aparenta estar fechada hoje, não é maior do que o poder de Deus. O mesmo Deus que ouviu Elias, o mesmo Deus que ouviu Ana, o mesmo Deus que ouviu o profeta Daniel e tantos outros, Ele continua ouvindo o clamor dos seus filhinhos. Ele está ouvindo o seu clamor. Não desista. Não desista daquilo que você colocou diante do Senhor em oração. Amém? Eu quero orar por você neste momento e convido você a orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, Teu Filho, Pai, que neste momento nos colocamos diante da Tua presença. Pai, nós te pedimos neste momento de oração que o Senhor fortaleça a nossa fé. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, não permita que nós desistamos no meio do caminho. Não permita que nós desistamos, Pai, do nosso clamor a Ti, de tudo aquilo que nós temos pedido, de tudo aquilo que nós temos colocado em Tuas mãos. Nossos projetos, nossos sonhos, nossas famílias, tantas coisas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensine a perseverar. Nos ensina, Senhor, que nós não deixemos que o desânimo tome conta de nossos corações, que nós perseveremos, Pai, mesmo que tudo à nossa volta seja um cenário contrário, seja um cenário adverso. Senhor, que nós não olhemos, Pai, para a nossa realidade com os olhos físicos, mas que nós olhemos com os olhos espirituais. Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que todos nós possamos continuar a clamar a Ti, que todos nós possamos continuar a pedir a Ti, crendo na Tua restauração, crendo no Teu cuidado, crendo no Teu amor, crendo no Teu poder para reverter cenários, mesmo que aparenta tudo ser impossível para o homem, mas para o Senhor nada é impossível. Senhor, eu oro pelos nossos ouvintes, eu oro por aquele que está assistindo neste momento e por aquele que está ouvindo essa programação neste momento, que o Senhor venha visitar cada um deles, em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra que hoje foi lançada, que ela possa germinar no coração de cada um, e que cada um possa, daqui para frente, ter um outro nível de comunhão contigo, de intimidade contigo, através da oração. É o que nós humildemente te pedimos, Senhor, neste momento de oração, e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus.